punishment that should have fallen on us. Upon him, upon him, upon his head, a crown of thorns, upon his heart, a broken world. The wage of sin, the weight of our transgressions, upon him, upon him. Christ has died, we are forgiven, and Christ alive. We are the risen, and he shall come again. Praise the King, praise the King. Upon our hearts his name is written, the King of Kings and Lord of Lords. We're pouring out a song of praise together. Upon him, upon him. Christ has died, we are forgiven, and Christ alive. We are the risen, and he shall come again. Praise the King, praise the King. Christ has died, we are forgiven, and Christ alive. We are the risen, and he shall come again. Praise the King, praise the King. One name upon our lips, Jesus. No greater name than this, Jesus. And every knee will bow, every heart confess, Jesus, Jesus. One name upon our lips, Jesus. No greater name than this, Jesus. And every knee will bow, every heart confess, Jesus, Jesus. Sin Christ has died, we are forgiven, and Christ alive. We are the risen, and he shall come again. Praise the King, praise the King. Sin Christ has died, we are forgiven, and Christ alive. We are the risen, and he shall come again. Praise the King, praise the King. Christ has died, we are forgiven, and Christ alive. We are the risen, and he shall come again. Praise the King, praise the King. Muito bom dia a todos. Dentro de momentos vamos começar então o nosso culto online. Aproveito então estes últimos momentos para partilhar este direto. Podem criar grupos de visualização, podem escrever debaixo deste direto de onde nos estão a acompanhar.
Convido então outros amigos também para assistirem e ouvirem também a voz de Deus esta manhã. Vamos só então guardar alguns momentos e vamos já dar início ao nosso culto. Então, mais uma vez, bom dia. Vamos iniciar mais um culto online da Segunda Igreja Batista do Barreiro. As nossas instalações ficam sitiadas na rua Teresa Borges, número 24A, portanto, nas traseiras do shopping, a Via Europa. E cada domingo, às 10h30 da manhã, estamos aqui convosco a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda da parte de Deus. No Salmo 119, versículos 107, o salmista dizia: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A aflição é inevitável, ela chega a todos, sem exceção. Ninguém está imune às provações. Aqui navegamos por mares revoltos e atravessamos desertos áridos. Pessoas e circunstâncias podem tirar a nossa alegria. Preocupações e ansiedades roubam as nossas forças. Pecados estrangulam a nossa paz. Enfermidade e limitações financeiras podem perturbar o nosso sono. Muitas realmente são as causas das aflições que nós temos nesta vida. O salmista dizia mais uma vez: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E eu ensino-nos aqui algumas lições oportunas para o momento que estamos a viver. Eu começo por dizer: estou aflitíssimo. O salmista mostra que realmente o nível da sua aflição chegou realmente ao máximo. A sua mente é açoitada pelo chicote desta dor indescritível que eu estava a sentir. O seu corpo é esmurrado por esta angústia que estava a atingir a sua alma. A sua alma é atormentada sem pausa por esta tristeza que o encurrala por todos os lados. Temores internos e ameaças externas agravam a sua crise. As dores do passado e o medo do futuro lançam sombras sobre a sua vida. O presente o deixa atordoado. O salmista não encontra nenhum alento nos homens, no mundo, a que lhe possa restaurar a alegria. Saúde, dinheiro, prazeres não podem aplacar a dor emocional que ele está a enfrentar. Aventuras e conquistas não podem serenar os vendavais da sua alma. Eu diz que está aflitíssimo. Eu faço até uma súplica: vivifica-me, Senhor. Em face da sua extrema aflição, eu clamo por vivificação. A tristeza pode realmente atingir-nos e abater-nos ao ponto de secar a nossa alma. A aflição profunda pode fazer morada no nosso coração. Onde havia alegria, júbilo, a aflição traz a sinfonia dos gemidos do medo. Onde havia brados de vitória, a aflição chega com a sua bagagem, cheia de terrores e de amargas derrotas. Mas há uma esperança: vivifica-me, Senhor. A vivificação só pode vir da parte de Deus. Só Deus tem o poder de enxugar as nossas lágrimas, de curar o nosso coração e as feridas da nossa alma. Só Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados que nos oprimem e arrancar da nossa alma a dor que nos aflige. Só o Senhor pode curar o enfermo, dar paz ao aflito e salvar o que está perdido. Quando nós descemos às profundezas da aflição, somente Deus pode estender-nos a mão e tirar-nos do poço escuro em que nós nos encontramos. E eu diz aqui que eu faço segundo a tua palavra. Deus opera maravilhas segundo
a sua palavra. Ele chama-nos ao arrependimento, segundo a sua palavra. Ele transforma-nos pelo poder da palavra. Ele instrui-nos, ensina-nos através da verdade, segundo a sua palavra. É pela palavra de Deus que a nossa alma fica cheia de gozo e que o nosso coração pode ser vivificado. E esta manhã nós queremos ser encorajados pela palavra de Deus. Vamos começar então o culto esta manhã e vamos cantar um hino chamado Maravilhas Divinas. Apesar das calamidades à nossa volta, Deus não nos abandona. Ele continua a operar as suas maravilhas na terra. O salmo que eu escolhi para esta manhã é um dos, talvez, e sem dúvida que é, o salmo mais conhecido das Escrituras. Vamos hoje fazer a leitura bíblica no Salmo 23, Salmo 23, e diz assim então a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 23 é um reservatório indiscutível de consolo para o povo de Deus. Neste salmo, os cansados encontram refrigério, os fracos encontram força e há alegria para aqueles que estão tristes. Jesus apresenta-se aqui como pastor divino. Ele é o bom, o grande e o supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas e cuida de cada uma delas. Ele deu a sua vida por elas e ele promete guiar-nos até à casa do Pai, à bem-aventurança eterna. Queria destacar rapidamente 3 lições oportunas que o Salmo 23 nos ensina. Em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, há pleno suprimento para as nossas necessidades. Porque o Senhor é o nosso pastor, há pleno suprimento para as nossas necessidades. Embora somos ovelhas frágeis, inseguras, inclinadas a nos desviarmos do aprisco das ovelhas, em Jesus Cristo, o grande e supremo pastor, nós temos repouso, nós encontramos refrigério, nós encontramos também direção para as nossas vidas. Jesus não é apenas o nosso grande provedor, ele é também a nossa grande provisão. Ele não apenas nos concede paz no meio das tormentas da vida, mas ele é a nossa paz. Jesus não apenas nos guia pelas veredas da justiça, mas ele próprio é a nossa justiça. Jesus não é apenas o pastor, ele é o nosso pastor. Aquele realmente que está assentado no trono, tem as rédeas da história nas suas mãos, esse mesmo pastoreia a nossa alma. Ele alimenta-nos com a sua graça e fortalece-nos com o seu poder. Em segundo lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, há consoladora companhia no meio das adversidades. Porque o Senhor é o nosso pastor, há consoladora companhia no meio das adversidades. O salmista diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A vida não é uma jornada fácil. Nós cruzamos desertos tórridos e vales profundos. Nós enfrentamos ventos contrários e poderosas tempestades. Mas mesmo quando tenhamos que atravessar o vale da sombra da morte, não temos que ter medo. E não é porque nós somos fortes ou porque os perigos não são reais, mas é o facto que Jesus caminha ao nosso lado. Ele está conosco em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Não precisamos temer, porque o Deus Criador do universo, ele está ao nosso lado. Não precisamos ter medo da tristeza que ronda a nossa alma, pois o nosso pastor oferece-nos alegria e faz o nosso cálice transbordar. Em terceiro e último lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, nós temos a bendita comunhão para a eternidade. Não apenas este pastor está conosco, mas também coloca 2 escudos seguros ao nosso lado. Diz o texto: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade é aquilo que Deus nos dá cada dia e nós não merecemos. A sua graça é derramada sobre as nossas vidas, dia após dia. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus não nos dá, ou seja, o seu juízo. Porém, quando a carreira terminar aqui na terra,
Então habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui Deus está conosco. Naquele dia, quando a nossa carreira terminar neste mundo, nós estaremos com Ele. Jesus é a nossa segurança, a nossa provisão, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa alegria, a nossa recompensa. Com Ele estaremos para sempre e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, te agradecemos porque tu prometes caminhar ao nosso lado dia a dia, apesar das circunstâncias adversas que muitas vezes nós enfrentamos. Mesmo que nós tenhamos que atravessar o vale da sombra da morte, tu caminhas ao nosso lado, tu estás conosco e por isso nós não temos que ter medo, ó Pai. Te agradecemos porque dia após dia a tua misericórdia e a tua bondade caminham também conosco. Tu derramas a tua graça dos céus em cada dia das nossas vidas. E obrigado porque a tua misericórdia também é dada a cada um de nós, em cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Pedimos da tua proteção sobre a vida de cada um destas pessoas que nos estão a acompanhar esta manhã. Pedimos que tu possas abençoar ricamente as suas vidas, que possas proteger cada lar. E pedimos, acima de tudo, que tu possas falar a cada coração esta manhã. Entregamos isto em nome de Jesus. Amém. O próximo coro que vamos cantar é Esta Paz. Tem por título Esta Paz, e mesmo realmente no vale da sombra da morte, como o salmista dizia, nós podemos sentir a paz de Deus, esta paz que excede todo o entendimento. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo a meu Senhor. Não as circunstâncias, não. Para o seu amor, seu grande amor, não me egoísta. Não as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me digo vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma porque sei que Deus é fiel. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me dê por vistas. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me dê por vistas. Alegre estou. E a vida não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a carreira é de confiar. Não as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me digo vista. Alegre estou. E porque nós podemos sentir a paz de Deus em cada momento das nossas vidas, nós podemos descansar. Descansar neste Deus que controla cada situação que nos atinge.
Sabemos que nada está fora do seu propósito e por isso não precisamos ter medo, nem do presente, nem do futuro que está à nossa frente. Apenas devemos nos entregar nos braços de Deus e descansar. O hino, esta é realmente a letra deste hino que nós vamos cantar em seguida, descansando nos braços de Deus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Esta manhã vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje o André Lima vai nos expor a mensagem de Deus esta manhã. Vamos ter então os ouvidos atentos e vamos ouvir e aplicar aquilo que Deus quer de cada um de nós esta manhã. Então vou passar a palavra ao André Lima. Ora, muito bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no formato que tivermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e vamos ler dos versículos 38 até ao versículo 42. E então diz assim a palavra do Senhor: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então esta história, a famosa história de Marta e Maria, é bem provável que, mesmo não conhecendo a Bíblia, possa já ter ouvido falar desta história, pelo menos alguma alusão a esta história.
E sempre que eu ouço alguma pregação ou reflexão sobre esta passagem, o tema costuma ser igual. Mas é interessante que, por mais que eu ouça falar desta passagem, Deus tem sempre alguma coisa diferente para me dizer através dela. E a razão pela qual eu vou falar sobre Marta e Maria, sobre esta história que nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, é porque eu estava a transformar-me numa bola de stress e ansiedade durante estes tempos de quarentena. Tenho milhares de coisas para fazer no meu dia-a-dia e mesmo assim arranjo sempre forma de fazer mais alguma coisa e atrasar as minhas responsabilidades. Eu penso que estou a agradar a Deus porque, ao fim e ao cabo, a maior parte das coisas que eu faço são para o seminário, são para os meus estudos teológicos, são para a igreja. Mas eu tive que ouvir um Marta, Marta, de Jesus para mim. Para entender que eu estava a atolar-me, estava a preencher-me, quase como se fosse um peso nas minhas costas, de coisas desnecessárias e a esquecer-me daquilo que era essencial. Eu estava a afogar-me no pensamento de que, ok, eu estou de quarentena, tenho mais tempo do que nunca, então tenho que ler estes 15 livros, terminar todos os trabalhos que tenho do seminário no prazo de uma semana ou de duas, preparar estas mensagens, fazer exercício todas as manhãs e continuar a ter as minhas aulas online todos os dias. Eu não faço a mínima ideia como é que eu estava à espera que isto fosse acontecer, mas eu pensei mesmo que eu conseguia. E eu creio que alguns de nós, especialmente nesta época que temos esta pressão de tempo, temos sentido este peso enorme nas nossas costas. E pode ser uma coisa diferente, pode ser a mesma coisa, mas com facetas diferentes para cada um de nós. Pode ser uma ansiedade por causa dos estudos, do trabalho, do sustento, das contas ao final do mês, de como é que vamos adaptar-nos nesta questão de igreja em contexto de Covid-19. Mas, na verdade, todos nós, cada um de nós, de vez em quando, precisa de ouvir um Marta, Marta, para nos colocarmos de volta na linha e de volta no foco. E como cristãos, nós precisamos muitas vezes de voltar à casa de partida, de voltar ao início e descansar aos pés de Jesus. E se tu me estás a ouvir e nunca entregaste a tua vida a Cristo, então eu acho que agora é a altura para pensares neste Cristo, para pensares em buscá-lo, não é? Porque por consequência de não teres entregue a tua vida a Cristo, tu estás impossibilitado de descansar neste Deus que tem todo o poder. E além de ter todo o poder, Ele te ama. Ele te ama ao ponto de ter descido e se ter feito o homem para se entregar por ti e receber a condenação que era tua, por amor, não foi por julgamento. E deixa-me dizer que agora é uma boa altura para pensares, buscar este Jesus. Então vamos olhar mais a fundo nesta passagem, reler o versículo 38, que diz: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Quando no Novo Testamento nós encontramos esta palavra casa, geralmente é o oikos do grego, que se refere ao lar no seu todo e não apenas à casa em si. Então, quando nos diz também que Marta recebeu Jesus, provavelmente Jesus já era um hóspede esperado por ela, não apareceu subitamente, já era um hóspede esperado. E como a palavra de Deus diz que foi Marta que recebeu Jesus, é provável que ela fosse a mais velha e, portanto, a responsável em acolher o hóspede. Isto vai-nos explicar porquê Marta estar tão atarefada. E imediatamente, no versículo 39, é-nos apresentado outra personagem e dito o que é que ela estava a fazer. Versículo 39. A sua irmã, chamada Maria, assentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. E eu acho que é interessante que a palavra de Deus diga que Maria estava assentada aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, a ouvi-lo. Porque talvez para nós isto não seja assim nada de mais, nada de especial. Mas é importante lembrarmos que na cultura judaica, no tempo de Jesus, nesta altura, quem se sentava aos pés de um mestre eram geralmente os seus alunos, os seus discípulos, quem queria também ser um mestre. E isto implica que Maria não estava aos pés de Jesus ou não estava com Jesus como uma mera companhia. Ela estava lá para desfrutar do ensino, para aprender. Tal como o apóstolo Paulo diz em Atos 22:3, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o seu mestre, também Maria estava como uma aluna assentada aos pés de Jesus. E claro, este não seria o papel de qualquer tipo de mulher naquela altura, nem o mais natural a ser feito. Foi uma atitude sem dúvida interessante por parte de Maria, ela priorizar o ensino que poderia aprender de Jesus.
E mais interessante ainda é que quando nós lemos que Marta ouvia a sua palavra, esta palavra para ouvir no grego descreve algo como este acontecimento. Então, ao ouvir a voz de Deus, isto leva Deus a produzir fé dentro de quem está a ouvir. É este tipo de audição que Marta estava a ouvir. E podemos entender este tipo de audição se olharmos para a passagem de Romanos 10, 17, que diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, que é exatamente aquilo que está a acontecer aqui. E então, Maria estava continuamente a ouvir, de um modo sincero e humilde, as palavras de Cristo, que produzem fé para a salvação. Então, é possível, através destes 2 versículos, nós concluirmos que, assim que Cristo entrou na casa de Marta, começou a pregar àqueles que lá estavam, a ensinar àqueles que lá estavam. E então, Maria aproveitou a oportunidade para parar e ouvir atentamente, diligentemente e prazerosamente. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que até é provável que Maria até então estivesse a ajudar Marta por causa daquilo que nós temos no versículo 40, que ela tenha deixado Marta sozinha. Mas a verdade é que ela parou o que quer que estava a fazer e foi ouvir Jesus, priorizou o descansar e ouvir aos pés de Jesus. Mas o êxtase desta história, o pico desta história vai subindo quando nós lemos principalmente o versículo 40 e percebemos que talvez esteja a haver um problema naquilo que está a acontecer. Então diz que Marta, porém, ao contrário de Maria, que estava assentada aos pés de Jesus a ouvir a sua palavra, Marta, porém, estava atarefada com muitas coisas e aproximando-se, disse de Jesus e de Marta e de quem quer que lá estivesse e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E então Maria tinha ficado sentada a ouvir Jesus, mas Marta estava distraída, Marta estava ocupada. E quando nós lemos no grego que Marta se aproximou de Jesus, é possível entender que ela não se aproximou calmamente em biquinhos de pés para não fazer barulho. Não, foi uma aproximação impetuosa, quase como se que Marta estivesse chateada com aquilo que estava a acontecer. E provavelmente ela interrompeu o calmo ensino de Jesus. E a queixa que Marta faz justifica esta entrada impetuosa por parte dela, que ela entra assim de repente e diz: não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Ela queria que a irmã parasse de ouvir Jesus e se concentrasse em ajudá-la. Parar de ouvir Jesus para fazer alguma coisa. Se fosse no nosso tempo, de certeza que Marta teria pensado: mas porquê que a Maria está ali sentada e não está a fazer nada e não me vem ajudar? Muito provavelmente isto é algo que passaria na cabeça de Marta naquela altura. E eu gostava que nós pensássemos, conforme vamos vendo as atitudes de ambas as mulheres nesta história. Porque muitas das vezes o facto de nós próprios estarmos tão distraídos, tão atarefados e praticamente a viver o pico da exaustão todos os nossos dias, isto vai levar-nos a não conseguirmos desfrutar de qualquer tipo de situação que surja. Certeza absoluta que todos nós já tivemos ou um dia de folga ou um dia sem aulas que não conseguimos desfrutar porque estávamos estressados e aproveitámos para nos atolarmos ainda com mais coisas do que se não tivéssemos esse dia de folga. E este era o estado em que Marta estava. Obviamente Marta já conhecia algumas histórias e com certeza rumores acerca de Jesus. Os milagres que Jesus já tinha feito, a mensagem que ele pregava, o tipo de pessoa que ele era, o seu carisma, todas estas coisas. Mas Marta estava mais concentrada e preocupada naquilo que ela podia dar a Jesus ao seu hóspede do que aquilo que ela podia receber deste hóspede que era tão conhecido. E eu acho especialmente interessante que Marta não se tenha dirigido a Maria quando disse, para lhe dizer: oh Maria, vem-me lá ajudar. Não, ela vai ter com Jesus e diz pede-lhe que me venha ajudar. E há uma certa repreensão nas palavras de Marta. Não te importas? Provavelmente ela devia de estar a achar que aquilo que Jesus estava a ensinar podia esperar, porque o mais importante era dar um jeito à louça. Isto digo eu. E a verdade é, quantas vezes é que nós próprios perdemos momentos importantes de ensino e de crescimento porque
priorizamos as coisas erradas sem nenhuma razão aparentemente plausível. Priorizamos, por exemplo, o fazer algo para alguém. Eu acho que todos nós gostamos de fazer coisas para alguém de vez em quando. Mas um problema está quando nós priorizamos o fazer algo em vez de nos sentarmos para conversar com essa pessoa. Ou, por exemplo, nós temos muito o hábito de oferecer prendas. E, na verdade, é muito mais fácil oferecer uma prenda a alguém do que sentar-nos para ouvir essa pessoa. E isto é algo que pode vir a danificar os nossos relacionamentos e começar a atolar-nos de tal forma que nós vamos continuar a viver neste pico de exaustão todos os dias e não vamos mesmo desfrutar de absolutamente nada daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus tem feito por nós. E agora no versículo 41, nós temos um pico confortável nesta história, na intervenção de Jesus. Marta, Marta. Há um carinho na forma como Jesus se dirige a Marta. Tal como ele se dirige, por exemplo, a Simão, em Lucas 22:31, em que ele diz Simão, Simão, e a Saulo, em Atos 9:4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não respondeu arduamente a Marta e não lhe disse que ela não percebia nada disto que estava a acontecer e devia estar calada. Não sabes que o que eu estou a ensinar são palavras de vida eterna, é o mais importante para a salvação. Jesus não agiu desta forma com Marta. Jesus foi compassivo, foi amoroso, porque, afinal de contas, ele sabia exatamente aquilo que estava no coração e no pensamento de Marta. E sabes uma coisa? Jesus sabe exatamente aquilo que vai no teu coração e no teu pensamento. Ele sabe exatamente aquilo que te tem esmagado, preocupado, aquilo que te tira o sono à noite, aquilo que faz com que tu te distraias. Jesus sabe perfeitamente aquilo que te distrai. Melhor do que tu sabes aquilo que te distrai. E de igual forma, ele não vai ser áspero contigo. Ele não te vai dizer que mais valia estar escalado e que és alguém horrível, és um pecador horrível, não vale a pena pedires-me perdão. Não, isso é uma ideia péssima, horrível e antibíblica acerca de Jesus. Claramente que esta ideia acerca de Jesus não é bíblica. Não, Jesus diz, Marta, Marta. Ele é gentil e meigo. Ele próprio disse que era gentil e meigo. Em Mateus 11:29, quando ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para a vossa alma. Então, algo muito importante é retirares da tua cabeça que Jesus te vai apontar o dedo e dizer, mas tu estás-me a pedir perdão, mas olha, tu já fizeste isto. Não, quem faz isso é Satanás. Quem te acusa e te faz parecer que Jesus não te quer receber é Satanás. E tu não deves dar ouvidos a Satanás, tu deves dar ouvidos a Jesus que te quer receber e diz, muito bem, tu queres receber o perdão, então vem a mim, eu vou-te aliviar. E tu até podes dizer, não, mas Jesus, mas tu não sabes aquilo que eu fiz. Não, eu sei muito bem aquilo que tu fizeste. Mas já ninguém sabe tão profundamente. Eu sou um monstro até, as coisas que eu faço são horríveis. E Jesus diz, eu sei, vem até mim. Não, mas eu pequei mesmo contra ti. E ele responde, então quem é que há melhor do que eu para te perdoar? Então tira da tua cabeça esta ideia de que Jesus vai ser áspero contigo. Jesus quase que te vai dar uma galheta neste sentido. Não, Jesus não faz nada disto. Jesus não faz nada disto. Ele vai te dizer, Marta, Marta. E vai te receber de braços abertos. Ele vai receber de braços abertos. Então, ele diz no versículo 41, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. E estas muitas coisas a que Jesus se referia podiam ser o serviço, podiam ser muitas coisas, mas certamente eram coisas que estavam a fazer com que Marta estivesse distraída e a perder o ensinamento do Senhor. Na verdade, toda a mixórdia de sentimentos e emoções que Marta estava a sentir por se ter atolado de serviço e preenchido de todas aquelas coisas, toda esta exaustão estava a revelar-se exteriormente. Ela estava atribulada. E quando Jesus diz que Marta estava preocupada, ansiosa, este atribulado, isto no grego significa uma agitação da mente, pânico, terror, confusão. Certamente que Marta não estava a desfrutar da paz de espírito de ouvir o ensinamento do Senhor Jesus. Porquê? Porque ela estava
atribulada, preocupada com muitas coisas. E na perspectiva de Jesus, até era desnecessário. Mas sabe-me tão bem ouvir o cuidado amoroso nas palavras de Jesus dirigidas a Marta. Porque Jesus estava claramente a repreender Marta. Jesus não estava simplesmente a passar um paninho quente, ele estava a repreendê-la. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Tu não estás a agir corretamente. Mas apesar de Jesus estar a repreender, estava a fazê-lo com carinho. E eu acho que é bom nós pararmos aqui e refletirmos no estado de Marta. E eu gostava que pensássemos o quanto nós nos identificamos neste preciso momento, ou neste percurso que nós temos feito nestas últimas semanas, o quanto nós nos identificamos com este estado. Uma agitação e confusão tal que se revela exteriormente. Sabem, por vezes ao priorizarmos algo além de Jesus, não só nós estamos a desperdiçar o nosso tempo com algo provavelmente fútil, como também nos estamos a embrulhar numa crescente bola de neve que vai aumentando o tamanho, vai aumentando a velocidade conforme desce o cume do monte. E até estamos confortáveis dentro daquela bola, até que ela choca contra uma árvore e nos dá uma valente dor de cabeça. E a verdade é que atulharmos-nos ou preenchermos, enchermos-nos de afazeres é o bilhete certo e grátis para respondermos mal aos nossos pais, para respondermos mal aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, à nossa namorada, namorado. É o bilhete certo para nos enervarmos e nos deprimirmos. Mas também é o bilhete certo para ouvirmos chamar: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Versículo 42, Jesus continua. Apesar de ela estar ansiosa e preocupada com muitas coisas, Jesus explica e diz: uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta coisa a que Jesus se referiu, que é necessária, não pode ser definida com certeza. Mas é possível entender a ideia daquilo que Jesus está a querer ensinar a Marta e aquilo que ele nos está a ensinar a nós. Por vezes, nós ficamos subterrados na quantidade de possibilidade de coisas que podemos fazer. Na quantidade de tecnologias, lazer, livros, hobbies, passatempos, que nos esquecemos que a maior parte das coisas nem sequer é essencial. Se nós passássemos um mês sem telemóvel, os primeiros dias íamos ter uma desintoxicação tal que nós íamos estar a passar-nos completamente da cabeça. Mas talvez um mês depois nós pensássemos: eu até sobrevivo sem isto. Ou talvez passar um dia sem um tipo de refeição que nós aprendemos que é sempre essencial. Talvez ao longo de uma semana nós entendemos: se calhar assim não é tão essencial eu encher-me de comida. Qualquer tipo destas coisas. Mas na realidade, para orar, por exemplo, nós arranjamos desculpas para tudo. Nós, como seres humanos, somos perfeitos. No único sentido de nós arranjarmos desculpas para o nosso pecado. Dizemos: não, mas não faz mal. Ele está ali, está quietinho, não faz assim tanto mal. Não, nós somos peritos a arranjar desculpas para o pecado. E somos peritos a arranjar desculpas para não darmos do nosso tempo a Jesus. Nós pensamos: mas para orar e ler a Bíblia, então eu tenho que parar de ler um episódio e eu não consigo sobreviver sem isso. Eu preciso de o ver até ao fim, eu não me aguento. Ou então, para parar de ler a Bíblia, eu tenho que perder tempo de estudo. Eu tenho que parar de fazer uma atividade, preparar uma atividade. E não é possível parar. Então, agora que me estás a ouvir, e muito provavelmente estás parado, nós vemos filmes, vemos séries, lemos, estudamos, talvez cozinhamos, tratamos de higiene, das limpezas, falamos com alguns familiares e amigos e vamos dormir felizes porque hoje foi um dia produtivo. Fizemos uma carrada de coisas. Mas o que está por detrás deste dia produtivo é bolor espiritual. E está cada vez a ficar mais boloroso, ou bolorento, cada vez mais. E nós podemos ter todas as atividades mais úteis e importantes, mas não nos podemos esquecer aquilo que é essencial. E é isso que Jesus está a chamar aqui a atenção. Uma coisa é necessária, não é esta carrada de coisas com que nós nos preenchemos desnecessariamente.
E atenção, não é que Marta estivesse a agir mal por estar a fazer muitas coisas. Simplesmente o que ela estava a fazer não era o essencial na perspectiva de Jesus. E então porque é que nós achamos que na perspectiva de Jesus é essencial que nós façamos muitas coisas? Quantas mais coisas nós fizermos, melhor, mais Jesus se vai alegrar. Talvez esta passagem sirva para mostrar que nem sempre é o caso. Por vezes a singeleza de nos assentarmos aos pés do nosso Mestre ou ouvi-lo é literalmente tudo o que é necessário. E às vezes é só isso que nós devemos fazer. Parar tudo e ouvir. Ficarmos calados, não falarmos, não procurarmos qualquer tipo de outra coisa, mas pararmos e ouvirmos. E conforme eu já disse no início, eu realmente senti um sentimento de culpa, porque não estava a ler todos os livros que eu queria ler, não estava a fazer todos os estudos, a cumprir todos os trabalhos e afazeres, e no fundo eu tinha posto uma etiqueta nestes afazeres, que era agradar a Deus pelo meu empenho. Na minha ideia, quanto mais eu fizesse coisas, quantas mais coisas eu fizesse, melhor fizesse, etc., mais eu estava a agradar a Deus com o meu empenho. Mas eu, na realidade, estava a viver numa desculpa para não passar mais tempo com Ele do que estava a passar com os livros que falam sobre Ele. E há uma grande diferença entre ler sobre Jesus e falar com Jesus. Há uma grande diferença entre orar ou ouvir uma oração e fazermos a oração. Há uma grande diferença em estares-me a ouvir neste preciso momento e a seguir da pregação, parares e leres a Bíblia. Parares sozinho para ler a Bíblia e falar com Deus. Há uma grande diferença. Porque o vivermos só a partir destas pregações e depois nós atabalhoar-nos numa quantidade de coisas e não pararmos e não nos assentarmos aos pés de Jesus para ouvirmos, são desculpas para não termos um relacionamento íntimo com Jesus. Um exemplo, é muito mais fácil preencher e arranjar toda a igreja para fazer uma atividade do que sentá-los todos para orar. É muito mais fácil ter uma conversa teológica do que devocional. É mais fácil discutir do que orar. E é bem mais fácil enchermos-nos de tarefas do que pararmos, respirarmos um pouco e termos uma conversa com Deus. Se eu tenho uma tarefa muito complicada amanhã, então eu tenho que me sentar 1 hora para preparar. Não tenho que me sentar 1 hora para orar, não. Posso orar durante 1 minuto, porque assim posso fazer marcar na minha checklist que orei a Deus. Então agora Deus trata desse assunto. Mas não funciona desta forma. E nós podemos aprender com Marta, claramente alguma coisa. Podemos entender o sentimento de agradar a Deus. Que Ele realmente é um hóspede importante. Jesus deve ser tratado com reverência. Mas Jesus não quer que tu camufles com o nome de reverência o que na realidade é fugir dele. E com Maria, posso dizer se ainda ninguém disse. Sei que não é uma palavra normal numa mensagem, mas não se estressem. Respirem. Parem um pouco. Olhem pela janela. Olhem para a criação de Deus quando possível e falem com Ele. Desacelerem. Eu tenho que desacelerar. Os meus pais têm que desacelerar. As pessoas perto de mim, todas têm que desacelerar. Tu tens que desacelerar e desfrutar de Jesus. E uma coisa muito importante que eu tive que perceber é que nós nunca precisaremos de ter receio de que ao buscarmos Jesus estejamos a perder algo de igual importância. Porque simplesmente não há nada de igual importância. Não há. Eu vou repetir, nós nunca precisaremos de ter receio de que ao pararmos tudo para buscar a Jesus estejamos a perder algo de igual importância. Não há. E a verdade que nós vemos nesta passagem é que ambas, a atividade da parte de Marta e a contemplação da parte de Maria, são ambas importantes. Sem a atividade não teríamos como comer. E sem a contemplação, como é que adoraríamos a Deus? Sem dúvida que nós somos chamados à atenção para manter um equilíbrio entre estas duas coisas. Mas a verdade é que todas estas coisas que expressam uma busca por Jesus, uma vontade de crescimento por parte do crente, são mais importantes do que qualquer atividade frenética. Quer seja em termos de deveres em casa, quer seja em atividades de igreja. E abrir um parênteses importante, só para ressalvar, porque se negligencias os teus deveres,
com o título de vou-me concentrar no meu crescimento espiritual, então agora não vou fazer a minha cama, então não vou, como estou a ler a Bíblia, etc., não vou preparar esta atividade para a igreja, ou não vou fazer o trabalho de casa porque Deus quer é que eu me dedique a Ele. Não. Estás a ser imaturo e ligeiramente hipócrita, porque se queres crescer espiritualmente, negligenciar as tuas responsabilidades não é um bom começo. Mas nesta passagem nós vemos que o crescimento e o desenvolvimento espiritual ocupa o primeiro lugar na escala de prioridades do Senhor Jesus. E temos que dizer isto: Jesus não está de modo nenhum a condenar diligência ou atividade, seja numa perspectiva religiosa ou não. Simplesmente está a reprovar qualquer tipo de atividade que roube o devido lugar de devoção a Ele. Como disse há pouco, há quem faça elaboradas preparações para o seu bem-estar, mas pouco ou nada fazem para crescerem espiritualmente. É verdade que todos nós, ou talvez alguns de nós, sintamos pressão para sairmos diferentes da quarentena. Aliás, a mensagem de muitas pessoas é: não, vamos sair diferentes desta quarentena, vamos sair mais cultos, vamos sair com uma personalidade diferente, como se fosse só carregar um botão e de repente, olha, já não me chatei com as pessoas, já sou amigo de todos. Mas e que tal se o sairmos diferentes desta quarentena fosse aprendermos a descansar em Jesus e mesmo assim termos as nossas responsabilidades? Ora, antes de começares a estudar. Ora, enquanto estudas. No caminho para o trabalho, antes de começares o teletrabalho. Ouvir uma mensagem de um pregador, num dia da semana pelo menos. Ler um bom devocional, um bom livro cristão. Conversar com aquele amigo que transforma todas as conversas num debate teológico, como eu. Todas estas coisas são pequenos passos para descansarmos em Jesus. Mas o ideal? Desacelera. Para. Respira. Tem um momento de oração e de reflexão. E daqui a pouco, quando terminarmos a mensagem, já estamos quase, vamos ouvir um hino lindíssimo, com uma letra muito importante. E se tu não sabes o que podes fazer para descansares em Jesus, presta bem atenção à letra e contacta-nos. Nós temos todo o gosto, a sério, temos todo o gosto em poder conversar contigo. Quer não tenhas Cristo e precisas de ajuda para conhecer mais este Cristo, quer tenhas Cristo e estejas perdido, não saibas o que fazer para crescer, não saibas o que fazer, conversa connosco e nós queremos mesmo ajudar-te a conhecer mais sobre Jesus. Lembra-te e tenha a convicção de que Ele te ama e Ele entregou-se por ti. Então, que Deus vos abençoe a todos e que realmente nós possamos desacelerar e dedicar pelo menos algum tempo do nosso dia para orar, talvez seja no começo, no meio, no fim do nosso dia-a-dia, mas não nos atarefemos de tantas atividades e tantas coisas a ponto que estejamos a negligenciar Jesus. Vamos estar a perder o mais essencial na nossa vida. Que Deus vos abençoe. Vamos então curvar as nossas cabeças, vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, porque nada é mais importante nesta vida do que nós caminharmos contigo, termos intimidade em cada dia das nossas vidas junto de ti, ó Pai. E por isso pedimos que nos possas ajudar a que tu possas realmente ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, que nada realmente possa substituir aquilo que é mais importante, que é ter-te como Senhor das nossas vidas. E tu conheces o coração de cada pessoa que ouviu a tua palavra esta manhã. E se há alguém que não tem Cristo, não tem esperança, não conhece ainda a paz e a vida eterna que Jesus quer dar, que hoje mesmo possa vir a ti, possa arrepender-se dos seus pecados e possa conhecer a salvação que há em Jesus. Só tu realmente nos podes dar descanso para as nossas almas e por isso pedimos que nós não possamos esquecer que mais importante do que a atividade é ter um relacionamento pessoal contigo, um relacionamento de intimidade. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.
Como o André disse, hoje vamos terminar um pouco diferente, vamos terminar com uma música especial. Esta manhã Deus quer que tu possas entregar a tua vida, o teu coração. Jesus quer ser o teu Senhor. A música tem como título Eu é meu e teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar, Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida em Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar, Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz, Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida que Ele me traz, é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar, Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Em João capítulo 14, versículo 6,
Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a resposta para a tua vida. Se te sentes perdido, Jesus é o caminho. Se estás confuso, Jesus é a verdade. E se te sentes desanimado com as situações que têm ocorrido e surgem na tua vida, Jesus é a verdadeira a vida. Jesus é o caminho para Deus. Ele não é um entre muitos caminhos. Jesus diz que ele é o único caminho. Não existem atalhos para Deus. Não existem outras rotas que te podem levar ao céu. Jesus é o único caminho. Também Jesus é a única verdade que ilumina a mente. A verdade não é relativa como muitos apregoam. A verdade é objetiva e absoluta. E Jesus é a verdade. Ele não é a verdade dentro de muitas outras verdades. Ele diz que ele é a única verdade que pode encher a nossa mente de luz e aquecer o nosso coração com sólida segurança. E Jesus também é a vida que satisfaz. Somente Jesus pode te dar a vida eterna. Somente Cristo te pode salvar. Nenhuma outra religião pode tirar o homem da sua morte espiritual, da separação eterna de Deus. Somente Jesus tem a vida. Somente Jesus pode conceder a vida, porque Ele é a própria vida. Ele oferece uma vida em abundância a todos aqueles que creem nele. E mais uma vez, esta manhã, o convite fica para que tu possas vir a Jesus e receber a salvação e a vida eterna que só Ele pode dar. Obrigado por ter estado connosco esta manhã. Qualquer pergunta que tenha pode fazer por mensagem privada e eu terei todo o gosto em responder às suas questões. Pode nos contactar então por mensagem privada através desta página. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, nós estaremos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para ti. Esperamos por si. Convido outros para que possam estar conosco e ouvir também a voz de Deus. Que Deus o possa guardar e abençoar durante esta semana.